Boa noite a todos. Mais uma aula de matemática, aula de função e função do primeiro grau. Aula da apostila de função e função do primeiro grau. Apostila em PDF ou apostila impressa que vocês têm, tanto faz, é a mesma apostila. Importante que vocês tenham uma apostila. No final, já sabem, fica exercício e aí, enfim, tem que ter a apostila. Breve sumário, para a gente saber o que nós já estudamos nessa apostila. Estudamos produto cartesiano, relação, representação gráfica de relação por diagrama no plano cartesiano, noção intuitiva de função, definição de função, domínio imagem contra domínio de função, função do primeiro grau, aí fizemos gráfico de função, estudamos na última aula parte variável e parte fixa de função. E aí fica faltando só esse finalzinho aí da apostila, ó, crescimento, decrescimento, e é o que nós vamos estudar hoje, até onde der, função linear, função identidade, é o final da apostila. É o final, é o último conteúdo dessa apostila. Vamos lá. Então, crescimento, decrescimento e coeficiente angular. É o que está na sequência aqui do sumário, é o que nós vamos estudar hoje. Então tá aí, ó, já aparece crescimento, decrescimento e o coeficiente angular e coeficiente linear. Então, vamos lá. Crescimento e decrescimento. Considere a função f de x igual a 3x menos 1. E aí aparece na frente de vocês essa tabela para vários valores de x. E também vários valores de f de x. Professor, essa tabela era aquela que o senhor fazia assim, ó. O senhor fazia uma tabelinha assim, colocava o valor de x aqui e o valor de f de x para cá, ó. Aí escolhia dois valores para x. Aí, geralmente, o senhor escolhia 1 e 2. O fato que os valores de x que nós escolhíamos eram 1 e 2. Mas eu dizia, x é infinito. Nós podemos até escolher 1 e 2 para x. Porque para fazer o gráfico, basta dois valores de x mesmo. Mas x é infinito. Eu deixei isso muito incisivo em aulas anteriores. X é infinito. Essa tabela aqui, professor, essa tabela grande, é essa aqui que o senhor fazia? É a mesma tabela. A diferença é que essa aqui está na vertical e essa aqui está na horizontal. Só isso. Quer ver? Olha só. Quando x1, pega o x1 e substitui bem aqui, ó, na função. Ó, substitui. 3x é 3 que multiplica x. Então vai ficar 3 vezes 1 menos 1. 3 vezes 1 dá 3. 3 menos 1, 2. Então, quando x1, f de x, 2, ó. De novo, ó. 3 vezes 1, 3. 3 menos 1, 2. Então, resultado do f de x, 2. Quando x1, f de x2 aqui, ó. Quando x1, f de x2 aqui, ó. Olhem bem aqui nessa tabela grande. Quando x1, f de x2, olha aqui, ó. Tô marcando aqui, ó. Olha aqui, ó. Ah, então é a mesma tabela. É a mesma tabela. A diferença é que uma está na vertical e a outra está na horizontal. Bora fazer aqui o x2. x2, aí a gente coloca bem aqui, ó. 3 vezes 2 menos 1. Bem aqui no alto, eu botei aqui, ó. 3 vezes 2 menos 1. 3 vezes 2, 6. 6 menos 1, 5. 5. Olha aqui, ó. 2 e 5, olha aqui, ó. 2 e 5, ó. Também na tabela grande. Quando x2, f de x5, igual deu aqui na sua tabela, professor. Então, eu quero mostrar que é a mesma tabela. Professor, mas aqui tem mais valores para x, ó. Tem menos 1, 0, 3, 4, 5. Sim, mas eu falei em aulas anteriores que x é infinito. X não é só 1 e 2. X pode ser 1 e 2, pode ser 2 e 3, pode ser 3 e 4. X pode ser qualquer número. Então, não tem problema uma tabela ter mais valores de x, além do 1 e do 2. Pode ter mais, não tem problema. Pode ter 3, pode ter 4, pode ter 5. Então, essa tabela é a mesma essa aqui, ó. É a mesma de baixo. A diferença é essa aqui. Tem mais valores para x e ela está na
horizontal, só isso, mas é a mesma tabela. Professor, tabelas de função, então, podem vir assim, na horizontal? Podem, podem. Na matemática, a gente não tem que se bitolar assim, só com algo só de um jeito, porque pode, numa prova, pode mudar um pouquinho. Lá na prova do Enem, lá na física, lá na química, pode mudar um pouco. Então, o professor ele tem que mostrar as diferentes maneiras. Então, é a mesma tabela. Estou mostrando aí que é a mesma tabela. Tá, mas o fato que eu quero que vocês atentem é o seguinte. O comportamento dessa tabela. Olha aí, ó. Quando o x aumenta, bem aqui, ó. O x está aumentando. Menos 1 é negativo. 0, 1, 2, 3, 4. Está aumentando os valores de x. O f de x também aumenta. Menos 4, menos 1 são negativos. 2, 5, olha aí, ó, tá aumentando também. 8, 11, 14. O x aumenta e o f de x aumenta. Os dois aumentam, claro, da esquerda para a direita. Os dois aumentam ao mesmo tempo. Mas o fato é que x aumenta da esquerda para a direita e f de x também aumenta da esquerda para a direita. Olha só, quando aumentamos os valores de x, os correspondentes de f de x também aumentam. Então, esse tipo de tabela vai ser de que tipo de função? Dizemos que a função f de x igual a 3x menos 1 é crescente. Era aqui que eu queria chegar. Tabelas onde o x aumenta e o f de x aumenta ao mesmo tempo, esse tipo de função são chamadas funções crescentes. Então, vejam, a gente está aprendendo coisas novas. Agora, não é só o desenho do gráfico que a gente identifica se a função é crescente ou decrescente. Agora, a gente pode olhar para uma tabela como essa e saber dizer se a função é crescente ou não. E, nesse caso, é crescente. Quando o x aumenta e f de x aumenta, a função é crescente. Outra coisa, o coeficiente A é igual a 3 aqui, ó. Coeficiente A é igual a 3. Coeficiente A é esse aqui, ó. Bem aqui, ó. Estou marcando aqui no alto, na função, ó. É o coeficiente que fica na frente do x. Ele é chamado coeficiente angular. O fato é que esse coeficiente é positivo. É 3 positivo. Então, já é outra informação. Uma função que tem uma tabela que o x aumenta e o f de x aumenta, essa função é crescente. Que é o exemplo que está aí na frente de vocês. E outra informação, numa função que o coeficiente que fica na frente do x, esse número bem aqui, ó, o número que fica na frente do x, se esse número for positivo, essa função é crescente. Se esse número for positivo, essa função é crescente. E esse número é positivo, porque é o 3. 3 aqui, ó, 3 é positivo. 3 é positivo. Então, é característica de função crescente. Então, veja, são informações que você consegue dizer se a função é crescente ou não, sem precisar desenhar o gráfico. Você não vai identificar se uma função é crescente ou não só pelo gráfico agora. Não. Agora você pode olhar para esse número que fica na frente do x e você vai dizer se a função é crescente ou não. Ou olhar para uma tabela como essa e dizer se a função é crescente ou não. Não, são mais informações que a gente está agregando a funções crescentes. Observemos o seu gráfico. Então, vamos ver o gráfico. Está aí o gráfico da função, a mesma função, tá? F de x igual a 3x menos 1. É a mesma função. Olha só, vamos ver lá na tabela. Quando x1, quanto é o f de x? Vamos ver aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Quando x1, f de x2 aqui, ó. Tô marcando, ó. E aí vamos ver lá no gráfico. Olha, 1 ligou no 2 aqui, ó. Quando x1, f de x2, 1 ligou no 2 direitinho. E marcou o ponto aqui, ó. Então, de fato, esse gráfico é dessa função que tem
essa tabela aqui, ó. Outro valor de x, 2, bem aqui, ó. Quando x2, f de x5 aqui, ó, na tabela. Então, quando x2 é f de x5, 2 e 5, vamos ver lá no gráfico. Tá aqui, ó, 2, liga no 5 aqui, ó, certinho, certinho, certinho. Então, esse gráfico é mesmo dessa função, é dessa função. E aí já sabe, liga, marca os pontos e faz o gráfico. Esse gráfico é gráfico de função crescente. Isso a gente já vem falando em aulas anteriores, olhando o gráfico, olhando pelo desenho, a gente dizia, ó, esse gráfico é gráfico de função crescente. Então, eu acho que aí não tem nada de novo. Agora, consideremos a função f de x igual a menos 3x menos 1. Olha só. Professor, é a mesma função, professor. De agora a pouco que o senhor fez, não é a mesma função. É muito parecida, mas não é a mesma função, pessoal. Tem uma pequena diferença aí. Vamos ver. Outra questão. Professor, essa tabela aqui, de novo. É aquela mesma tabela que o senhor fazia, assim, olha. Escolhia dois valores para x, achava o valor do f de x ou y. É a mesma tabela. Então, olha só. Quer ver? Vamos ver aí, ó. Eu vou escolher para x 1 e 2 mesmo. 1 e 2. Aí vamos só verificar. Quando x1, pega 1, põe bem aqui, ó. Então fica menos 3 vezes 1. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. Porque 1 é elemento neutro. 1 não vai influenciar em nada aí. Dá menos 3 aqui, ó. Menos 3 e abaixo menos 1. E menos 3 com menos 1 dá menos 4. Sinais iguais, soma-se. É o jogo de sinal aí. Sinais iguais, soma-se e conservam o mesmo sinal. Menos 3 com menos 1 dá menos 4. Então, ó, quando x1, y menos 4 aqui, ó. Vamos ver aqui na tabela grande. Olha aqui, ó. x1, y ou f de x menos 4. Olha aí, ó. É a mesma tabela, pessoal. É a mesma tabela. Só que essa tabela do alto, ela é maior. Só isso. Quando x2, vamos botar aqui, ó. x2 bem aqui, ó. Então vai ficar 2 vezes menos 3, né, professor? 2 vezes menos 3. 2 vezes menos 3 dá menos 6. Menos 3 vezes 2, menos 1. Essa continha. 2 vezes menos 3 aqui, ó. Isso aqui faz 2 vezes 3, 6. E abaixa esse sinal aqui de menos. Abaixa o menos 1 também. E menos 6, menos 1, sinais iguais, soma. Então, menos 7. E conserva o mesmo sinal. De novo, 3 vezes 2, 6. Baixei o sinal de menos aqui, ó. Baixei o menos 1 aqui, ó. E menos 6, menos 1 aqui. Sinais iguais, soma. Então, 6 mais 1, 7. Soma e conserva o mesmo sinal. Então, menos 7. Então, quando x2, y menos 7. Y ou f de x. Olha bem aqui na tabela, ó. Quando x2, y menos 7. Ah, então é a mesma tabela, professor. Está confirmado. Então, pronto. Mostrei de novo que é a mesma tabela. Então, a partir de agora, as tabelas podem vir na vertical, mas podem vir na horizontal. E vai ser matemática do mesmo jeito. Quem usa essas tabelas muito na horizontal é a física. Se o professor de matemática não mostrar, como eu estou mostrando aqui para vocês, a tabela do x e do y, ou do x e f de x, na vertical e na horizontal, quando o professor de física fizer essa tabela aqui na horizontal, o aluno vai achar que é uma outra tabela, que é uma outra matemática, e não é, é a mesma matemática. Estou mostrando aí para vocês, tanto faz a tabela na horizontal ou na vertical, é a mesma matemática. É a mesma matemática, é o mesmo raciocínio, é a mesma lógica. A única diferença é o desenho da tabela. Só isso. Tá, já mostrei que são as mesmas tabelas aqui, ó. Essa tabela que nós trabalhávamos é essa do alto aí. E vamos ver o comportamento do x e do f de x.
O x aumenta da esquerda para a direita. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, olha, está aumentando. 3, 4, está aumentando esse x. Da esquerda para a direita. O f de x. O f de x, vamos ver. 5, 2, está diminuindo. Menos 1, negativo, ó, está diminuindo. Menos 4, está diminuindo. O f de x está diminuindo. Quando o x aumenta da esquerda para a direita, o f de x aí está diminuindo da esquerda para a direita. Então, o x aumenta, o f de x diminui. Quando aumentamos os valores de x, os correspondentes de f de x diminuem. Quando isso ocorre, dizemos que a função, que esse exemplo aí, f de x igual a menos 3x menos 1, é decrescente. Ah, veja. As funções do exemplo anterior e agora são até parecidas, olha. Do exemplo anterior era f de x igual a 3x menos 1. E esse exemplo, f de x igual a menos 3x menos 1. A primeira função deu função crescente. E essa função, ela é decrescente. Então, observem o detalhe. Uma coisa mínima já é um outro tipo de função. É isso que eu quero que vocês atentem. E aí, qual é a diferença, professor? O coeficiente dessa função é menos 3. O coeficiente é esse número bem aqui, ó, que fica na frente do x, ó. É o coeficiente angular. Na frente do x aqui, ó, na frente do x. É menos 3. Menos 3, negativo, né, professor? Negativo. E aí a função foi decrescente. A função foi decrescente. Então, vejam só. Mais informações nós estamos agregando a função decrescente. Não só olhando o desenho do gráfico. Se você tiver uma tabela como essa, o x aumentar, o f de x diminuir, da esquerda para a direita, essa função é função decrescente. Se o coeficiente que fica na frente do x for negativo, e no caso aqui, ó, foi menos 3, ó, vamos ver aqui, ó, tá bem aqui, ó, na frente do x, ó, menos 3, negativo. Então, essa função é decrescente. Veja, nem fizemos o gráfico, mas só de olhar essas informações, a gente já sabe dizer se essa função vai ser crescente ou decrescente. Nem fizemos o gráfico, só com essas informações. O gráfico, olha aí, o gráfico da função f de x igual a menos 3x menos 1, tá aqui o desenho, ó. É mesmo uma função decrescente, tá aí, dá para ver no desenho, dá para ver claramente que é uma função decrescente. Os valores aqui, ó, quando x1, y menos 4. Vamos ver aqui na tabela, ó, quando x1, y menos 4, certinho, ó, bate com a tabela. x1, y menos 4. Quando x menos 1, y2 aqui, ó, no gráfico. Quando x menos 1, y2 aqui na tabela, ó, certinho, ó. Bate com a tabela, né, pessoal? Bate. Quando x menos 1, y2, tá aqui, ó. Quando x menos 1, y2, certinho, ó. Os pontos marcados e o gráfico. Só para mostrar que esse gráfico é daquela tabela. E o gráfico desenhado, passando pelos pontos, é decrescente. O gráfico é decrescente. Tá, agora eu vou colocar as duas funções, uma ao lado da outra. Tá aí, olha. Essa aqui é a primeira função, f de x igual a 3x menos 1. E essa aqui é a segunda função, olha. F de x igual a menos 3x menos 1. Observem o desenho, o gráfico da primeira função aqui, ó. E observem o desenho, o gráfico da segunda função. Vejam o quanto essas funções são semelhantes. A primeira, essa aqui, f de x igual a 3x menos 1. A segunda, essa aqui, f de x igual a menos 3x menos 1. Professor, são muito parecidas. Mas olha os desenhos dos gráficos embaixo. Completamente diferente. Então, aqui, pessoal,
acaba aquela máxima do aluno dizer assim, professor, mas olha só, eu só errei um sinal, só um sinalzinho aqui, ó, na frente do 3 é negativo, ó, e esse 3 aqui é positivo, ó, eu só errei um sinal. Sim, mas um sinal, vejam aí, geram gráficos completamente diferentes. Um sinal geram gráficos completamente diferentes. Para vocês verem aí, tá bom? Esse primeiro aqui é um gráfico crescente e esse segundo é um gráfico decrescente. Tá aí, ó. O primeiro é um gráfico crescente, tá bem aqui, ó. E o segundo é um gráfico decrescente. E a diferença entre essas funções, que uma gerou um gráfico crescente e a outra gerou um gráfico decrescente, lá na função, lá no alto, qual é a diferença entre elas? Para gerar um gráfico crescente e a outra gerar um gráfico decrescente. Uma é positiva aqui, ó, bem aqui na frente do x, e a outra é negativa bem aqui na frente do x. Pronto, é isso. É o sinal na frente do x. Essa função, o número que tem na frente do x, o número é positivo, é o 3. 3 é positivo. E essa função, o número que tem na frente do x, o número é negativo, é o menos 3. É o menos 3. Menos 3 é negativo. É mesmo. Então, essa é a diferença entre essas funções. E aí, aqui tem o valor positivo na frente do x, gera um gráfico crescente. Uma que tem o valor negativo na frente do x, gera um gráfico decrescente. E também, olha só, a gente aprendeu na aula de hoje que a função crescente, o x aumenta e o f de x aumenta. Tabela de função crescente. E na função decrescente, o x aumenta e o f de x diminui. E aí é a função decrescente. Então, estou colocando as duas aí para vocês poderem comparar. São parecidas, são semelhantes, mas não são iguais. A diferença entre elas é que uma aqui, ó, o valor na frente do x, uma é positivo, gera um gráfico crescente. E a outra, o valor na frente do x, é um número negativo, gera um gráfico decrescente. Esse número na frente do x, pessoal, é chamado coeficiente angular. Também a tabela delas, a tabela que o x aumenta e o f de x aumenta, gera gráfico de função crescente. A tabela que o x aumenta e o f de x diminui, gera gráfico de função decrescente. Pronto. Então, eram essas informações que faltavam de função crescente e decrescente para vocês. E aí, olha só, de um modo geral, dada a função do primeiro grau, f de x igual a x mais b. Quando a é maior que zero, a maior que zero, pessoal, é a positivo. A função é crescente. Que a, professor? Esse a bem aqui, ó. Estou riscando aqui no alto, olha. Bem aqui no alto. Estou riscando. O número que fica na frente do x. É o a. É o a. O número que fica na frente do x é o a. Esse a que é chamado de coeficiente angular. Quando esse a é positivo, tá bem aqui, ó. A maior que zero, a função é crescente. A função é crescente. Quando esse a for negativo, tá bem aqui, ó, a menor que zero, a função é decrescente. Pronto. Tá aí. Tá aí. O a, quando for positivo, a função é crescente. O a, quando for negativo, a função é decrescente. Então, a gente consegue dizer se uma função é crescente ou decrescente só de olhar para a fórmula. Só de olhar para a função. Antes de fazer o desenho do gráfico. Antes de fazer o desenho do gráfico. Só de olhar, você já consegue dizer como será esse gráfico. Crescente ou decrescente. O coeficiente A é chamado coeficiente angular. Ó, já falei isso para vocês. O A é chamado coeficiente angular. Ele vai determinar se a função é crescente ou decrescente. O coeficiente B, esse segundo aqui, ó, é chamado coeficiente linear. Mas esse a gente não vai estudar agora, tá bom? Fica para um outro momento o coeficiente linear. Então, tá aqui a função
do primeiro grau está aqui embaixo, ó, o desenhinho aqui, ó. E esse A, olha aqui a seta grande, ó. Esse A, o primeiro aqui, ó, é chamado coeficiente angular. E o B, que é o segundo, é chamado coeficiente linear. Isso são teorias da matemática que determinam como é que vai ser o gráfico. Função linear ou afim e função constante. Olha só, vou falar de duas aqui por causa do tempo, tá? Vou falar pelo menos dessa linear e dessa afim. E aí a constante a gente fala em outro momento. Função linear. Dada a função do primeiro grau, f de x igual a x mais b. Quando b for igual a zero, a função é chamada função linear. Professor, como b é igual a zero? Não tem o b. Risco b, não tem b. Como assim, professor? Não tem b? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. F de x igual a 2x. Está aí, é um exemplo. Quem é o a dessa função? Quem é o b dessa função? Nós vimos isso lá umas 3 aulas para trás. Nós vimos isso aí. Quem é o a, quem é o b da função? O a dessa função é o 2. É o número que fica na frente do x. E o b, professor? O b é o que vem para depois do x. Não tem nada depois do x. Então o b é zero. É o que o texto está dizendo aqui, ó. Quando não tem b, quando o b é zero, essa função ela é chamada linear. Olha outro exemplo aqui, ó. F de x igual a menos 2x. Quanto é o a e quanto é o b dessa função? Agora o a é menos 2. O a é o número que fica na frente do x. E o b é que vem depois do x. Não tem número depois do x. Então, b é zero. Então, essa função é chamada função linear. Esse tipo de função é chamada função linear. Mas, o mais importante do que isso, é como é o desenho dessa função. Essa é a questão. Olha aí, ó, já apareceu o primeiro gráfico. Olha aí, ó. O gráfico dessa função aqui. Tá aí, ó, já apareceu o gráfico dessa função. F de x igual a 2x, está aqui o gráfico, aqui embaixo, ó. Esse tipo de gráfico de função linear é muito fácil de desenhar, pessoal. Por quê? Porque toda função linear, tu já ganha um ponto. Aonde ganha um ponto, professor? Bem aqui, ó, na origem. Toda função linear tem um ponto na origem. Bem aqui, pessoal, no encontro dos eixos x e y. A gente chama de origem, tá bom? Origem, bem aqui, ó. Estou marcando aqui, ó. Ganha um ponto. Ah, então, só fica faltando mais um ponto. É isso. E aí, olha, mostra a tabela aqui dessa função, ó. E aí, quais valores de x a gente escolhe? Mais fáceis. 1 e 2. 1 e 2. Como precisa só de mais um ponto, eu escolhi o x1. Aqui, ó, x1. E aí, pega esse 1, substitui bem aqui, ó. 2x é 2 que multiplica x. Então, vai ficar 2 vezes 1 aqui, ó. 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2, tá aqui, ó. F de x2. Então, quando x1, o f de x2 está aqui, ó, no gráfico. Quando x1, f de x2, ó, liga 1 no 2 aqui, ó. E o outro ponto é a origem. Pronto. Por esses dois pontos faz o gráfico. Tá feito. Função linear. Bora ver o gráfico do outro. Olha aí o gráfico do outro, olha aí, ó. Vejam, de novo, função linear passa na origem aqui, ó. Olha aqui, olha aqui. Ah, professor, essa função linear, ela sempre vai, o gráfico sempre vai cortar aí no meio, por assim dizer. No meio aí de x e y. Resposta, sim. Pode ser crescente, como essa, pode ser decrescente, como essa, mas ela vai passar aí no meio, por ela ser linear. E aí a tabela dela, olha aí a tabela dela. Escolher os valores de x. 1 e 2. Mas só que não precisa o 2, porque a gente já tem um ponto. Aqui, ó, já tem um ponto. Então só x1 mesmo. E aí, olha, pega o 1, põe bem aqui no lugar do x, ó, bem aqui no lugar do x, põe esse 1, vai ficar 1 vezes menos 2. 1 vezes menos 2 é menos 2. Porque 1 é elemento neutro da multiplicação. 1 não vai alterar nada aí. 1 vezes menos 2, menos 2. Então, quando x1, f de x menos 2.
Então tá aqui, ó, x1, f de x menos 2 aqui embaixo, ó, menos 2, negativo lá para baixo. E aí os tracejados, marca o ponto, é o segundo ponto, bem aqui embaixo, ó. Pronto, tá feito o gráfico. Função linear é isso aí. Função linear sempre vai passar na origem, seja qual for a função, mas vai passar na origem. Entenderam isso? Sim ou não? Sim, professor. Beleza. Sim. O gráfico da função linear passa sempre pela origem, ó. Acabei de falar. Agorinha eu falei isso aí, ó. O gráfico da função linear passa sempre pela origem. A origem é esse ponto, 0, 0. 0, 0. Faz o plano cartesiano. Esse ponto bem aqui, ó. 0, 0. Esse ponto aqui, ó. É a origem. O gráfico sempre vai passar por aí. Se a função não for linear, quer dizer, se ela não passar pela origem, então ela é chamada de função afim. Se ela passar na origem, ela é função linear. E se ela não passar na origem, ela é chamada função afim. Função afim. Se ela não passar na origem. Se ela não passar na origem, ela é chamada função afim. A linear tem que passar aqui, ó. Bem aqui na origem, ó. Bem aqui, ó. E se ela não passar na origem, professor, se ela passar para cá, assim, ela é chamada função afim. Função afim. Função afim. E essa é chamada função linear. Pronto. Essa é a diferença entre a função linear e a função afim. A função linear sempre vai passar na origem. A função afim não passa na origem. Tá aí, olha, um exemplo de função afim. Essa função, nós já fizemos essa função em aulas anteriores. F de x igual a x mais 1. Fizemos esse desenho aí, ó. Fizemos essa tabela. Escolhemos dois valores para x, x1 e 2. Fizemos essa atividade. Aí, quando x1, põe o 1 aqui, ó. 1 mais 1, 2. Tá aqui, ó. Não tem multiplicação nessa função. É só soma mesmo. Quando x2, põe aqui no lugar do x o 2 agora, ó. 2 mais 1, 3. Tá aqui, ó. Aí vamos ligar. Vamos ligar 1 no 2 aqui, ó. Tá aqui, ó. 1, que é o x, liga no 2 aqui, ó. Que é o y, ou f de x. Vamos ligar 2 no 3 aqui, ó. 2, tá aqui, ó. 2. Liga no 3 aqui, ó. E, claro, marca os pontos. 1 no 2, marca um ponto. 2 no 3, marca um ponto. E faz o gráfico, que é essa reta aí passando por esses pontos. Olhem aqui. Esse gráfico não passou na origem. A origem é bem aqui, ó. Estou marcando aqui a origem, ó. É bem aqui a origem. Esse gráfico não passou na origem, professor. Não passou lá no ponto 0, 0. Pois é, então esse gráfico, ele é chamado função afim. Função afim. É isso. Tá aí um exemplo de função que não é linear. É função afim. Tá aí. Função identidade não vai dar para falar hoje, nem constante. E aí, eu vou aqui para o finalzinho. Só para ficar mais claro, eu vou mostrar dois exemplos de função linear e função afim. Rapidinho, só para a gente fazer e eu encerro. Lá na questão 25. Questão 25 da apostila de vocês. Construa no plano cartesiano o gráfico de cada uma das seguintes funções. E diga se é crescente, decrescente ou constante. Mas só que constante nós não vimos hoje. Linear ou afim. Então, só para dizer se é crescente, decrescente, linear ou afim. E aí está aqui a função, ó, f de x igual a 2x. Essa função, f de x igual a 2x, quem é o a e quem é o b dela? Na frente do x, quem está? É o 2. O a é o 2. Tá. E o a ok. é o número que fica na frente do x. Pessoal, o b dessa função é 0. É uma, por assim dizer, uma função que não está completa. Ela não tem b. Então, essa função é linear. Essa função é linear. Se o b é 0, essa função é linear. Essa função é linear.
E aí isso ajuda. Por quê? Porque toda função linear, tu ganha um ponto. É esse ponto aqui, ó, na origem, bem aqui, ó. Então vai te ajudar de fazer o gráfico. Vai te ajudar a fazer o gráfico. Então, ó, só o fato de eu saber que essa função não tem b, o b é zero, então vai ajudar no gráfico. Olha aí o gráfico. Já ganha um ponto bem aqui, ó, na origem. Professor, toda vez que a função não tiver b, que o b for zero, já ganha esse ponto aí? Resposta, sim. Sim. E essa função é linear. Linear porque ela passa pela origem. E aí, olha só, então fica faltando só um ponto, professor. Isso. Fica faltando só um ponto, porque um tu já ganhasse. Na origem. Se fica faltando, olha, tá aí, o 0, 0, que é a origem. E se fica faltando só um ponto, tá aí a nossa tabelinha, ó. Mas aí, só um ponto, então só um valor para x, ó. x1, então, tá aí, ó, x1. Só um valor para x, porque só falta um ponto. Aí pega esse x1 e põe bem aqui, ó. Bem aqui no lugar do x, põe 1. Daí vai ficar 2 vezes 1. 2 vezes 1? 2, tá aí, ó. Aqui o 2. Então, quando x1, f de x2. Então tá aqui, ó. x1 e o y2 aqui, ó. Então, liga 1 no 2. Então, os tracejados aí, ó. Tá aí, ó. Liga 1 no 2. E aí, no encontro dos tracejados, marca o ponto. E aí, o gráfico, pronto. Tá aí. Gráfico de função linear. Porque passa na origem. Passa bem aqui, ó. Na origem. Pronto, tá feito. Letrada 25. Tá aí, ó. Função linear, como eu falei. E essa função é crescente. Pela inclinação dela, ela é crescente. Beleza? Entenderam? Eu vou fazer só mais uma, letra B. Tá aí, ó. Essa função aí, f de x igual a 3x menos 1. Quanto é o A e quanto é o B? O A é esse número que fica na frente do x, ó. O A é 3. E o B é esse número que vem depois do x, ó. Menos 1. Essa função, o B não é zero. Então, essa função não é linear. Essa função é afim. Função linear, o B é zero. Essa função, o B não é zero, ó. Essa função não é linear. Então, vamos fazer o gráfico dela. Vamos ver que ela não é linear mesmo. Vamos lá ver. Tá aí, ó, a tabela. Dois valores para x, olha, 1 e 2. Tá aqui, ó. Aí vamos pegar esse 1 e substituir bem aqui, ó, na função. Vamos pegar esse 1 e levar para cá, ó. Então vai ficar, fazer a conta bem aqui, ó. 3 vezes 1 menos 1. 3 vezes 1, 3. Abaixo menos 1. 3 menos 1, 2. Então o f de x dá 2. Bora ver. 1 e 2 aqui, ó, já aparece bem aqui, ó. 1 e 2 que é x, 1 e 2 no eixo do x. E f de x2, ó. Nós fizemos a continha. F de x2, quando x1, f de x2, tá aqui, ó. E já aparece o 2 aqui no eixo do y, olha, ok. Y é f de x e y são a mesma coisa, tá bom? F de x2 é y2, tá aqui, ó. E vamos atrás do outro f de x aqui embaixo, ó. Quando x2, quanto é esse f de x aqui, ó? Vamos fazer a conta bem aqui, ó. 3, x é 2 aqui, ó. Põe aqui, ó. 3 vezes 2 menos 1. Aí 3 vezes 2, 6. Menos 1. 6 menos 1, 6 menos 1 é 5. Então, quando x2, esse f de x vai dar 5 aqui, professor. Bem aqui, ó. Então, vamos ver. Tá aí, ó. Deu 5. E já apareceu o 5 bem aqui, ó. No eixo do y. Bem aqui, ó. Apareceu o 5. Então, tá feita a tabela. Vamos ligar agora. 1 no 2. Vamos ligar aqui, ó. Tá aí o tracejado, 1, liga no 2. E no encontro dos tracejados, marca o ponto, tá aí, ó. E 2 liga no 5. Tá aí, ó, os tracejados do 2 e do 5. E no encontro do 2 e do 5, marca o ponto, tá aí, ó.
E por esses 2 pontos passa o gráfico. Tá aí o gráfico, ó. Vejam. Então essa função é afim, né? Essa função é afim. Vejam, ela não passou na origem. Quando B é 0, a função é linear e o gráfico passa pela origem. Nesse caso, B não é 0. O B é menos 1. Então, esse gráfico não vai passar na origem. E, de fato, olha aqui, ó. O gráfico não passou na origem, que a origem bem aqui, ó. O gráfico não passou na origem. Essa função é afim. Essa função é afim e ela é crescente. Pronto. Queria fazer esses 2 exemplos. E aí eu, enfim, eu fiz. Aí, numa próxima aula, a gente estuda mais sobre isso. Então, para vocês exercitarem, tem mais exemplos aqui, tá? Mas o tempo já estourou, já terminou. E só para vocês exercitarem o que eu falei, é fazer gráfico, tá bom, pessoal? Construa no plano cartesiano o gráfico de cada uma das seguintes funções. E diga se é crescente ou decrescente. Constante, não, porque constante eu não ensinei hoje, não deu para ensinar. Linear ou afim. Aí tu faz o desenho e aí tu verifica se é crescente, se é decrescente. E se passa na origem. Se passar na origem, é linear. Se não passar na origem, é afim. Vou marcar aqui, ó. A, B, C. Tô marcando aqui, ó. Sim. D, não. Fiz o X. E, F, não. Porque não deu tempo de ensinar isso aqui. G, ok. H, não. Tá aí, agora tá certo. Tá, deixa eu bater um print. Tira um print aí. 1, 2, 3, 4, 5. 5 questões, 5 itens. Assim, bem aqui termina o conteúdo dessa apostila, pessoal. Aí o que tem aí para frente é só exercício. Aí em agosto eu faço mais um pouco de exercício dessa apostila, mas acaba mesmo o conteúdo. E aí, professor, aí a gente vai mudar, como falou já aí o Luiz, a gente vai mudar para matemática financeira, é verdade. Matemática. Não falando que a matemática é ruim, mas a financeira é ótima. A financeira é extremamente importante. Isso, em agosto, viu? Segunda aula, no máximo terceira aula de agosto de matemática financeira. Vai ser a nova apostila, aí eu vou avisar, vou botar a apostila no grupo e tal. Mas essa aqui, de função do primeiro grau, acabou. O conteúdo acabou. A gente vai fazer só mais uma aula de exercício, ou 2. Porque se vocês olharem, tudo bem. Depois da 26 aí, só tem exercício, não tem mais conteúdo. Aí a gente vai mudar de apostila, será matemática financeira. Tá ok. Boa noite para vocês, bom descanso, tá bom? Boas férias. Boa noite para todos, boas férias. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.